Então, eu acho que, na minha visão, a função do fornecedor é trazer informação pra gente, porque se ele não trouxer essa informação, eu vou ficar desinformada em partes, né? Bem-vindos ao podcast Identidade de Arquiteto, histórias de arquitetos para arquitetos ouvirem. E você que é design de interiores, decorador, que trabalha nessa área de especificação, não fica chateado, a gente considera você arquiteto. Este podcast é patrocinado pela Casa do Piso e é o primeiro podcast em Concórdia, na região oeste de Santa Catarina. Hoje eu vou entrevistar a Elis Regina, uma arquiteta muito relevante e muito simpática, porque a gente já riu muito aqui nesses minutos antes de começar o podcast. E ela vai contar um pouquinho para nós da história dela, da relação dela com a arquitetura. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Catri. Obrigada a vocês por me receberem tão bem, né? Ter essa recepção, como eu falei, a gente não é acostumado a falar, a ser entrevistado, mas ser recepcionado da forma como eu fui já deixa a gente bem mais leve e com certeza vai ser uma conversa muito gostosa. Ah, perfeito. E a primeira pergunta é: como que a arquitetura entrou na tua vida? Então, Catri, eu vou ser bem sincera. Quando era época de vestibular, né? A gente é novo, época de vestibular, e tinha que escolher o que a gente vai ser da vida, né? E aí a gente tá perdido, adolescente, não sabe o que fazer. E a minha premissa inicial era fazer uma universidade pública, que eu queria focar numa universidade pública, onde meus pais não precisassem, né, investir, não pelo menos na universidade. E aí eu comecei a tentar, sabe? Tentei vários vestibulares e acabei passando, por coincidência, em vários, engenharia ambiental, arquitetura, fiz vários e passei em arquitetura. E aí acabou sendo perto de casa, né? Eu me formei na Federal da Fronteira Sul, em Erechim, e fiquei por ali e daí sequenciei no curso de arquitetura mesmo. Então, a arquitetura entrou na minha vida dessa forma, e me formei em arquitetura em Erechim, fui para Chapecó, minha irmã trabalhava em Chapecó, fui para lá e comecei a trabalhar numa construtora. Aí, trabalhei por 2 anos nessa construtora e após isso, daí eu abri o meu próprio escritório, no caso, né? Mas foi mais ou menos dessa forma que... Mas era para ser arquiteta, porque passar pela faculdade de arquitetura, a pessoa tem que querer. Exatamente. Não, minha mãe sempre falava que se eu não chorasse uma vez por semestre, não ia estar fazendo arquitetura. Mas, assim, sempre foi bem difícil, claro. Todo mundo que faz arquitetura eu acho que é uma das faculdades mais trabalhosas, né, que tem hoje no ensino. Mas, assim, vale a pena, né? Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz e construir esse amor, principalmente, né? Porque eu não era uma pessoa que me imaginava arquiteta e nem sonhava em ser arquiteta. Mas eu construí um amor pela arquitetura e acho que isso é o mais relevante, né? E quanto tempo tu tem o escritório? Tu tem na cidade vizinha aqui. Em Itá. Em Itá. Uhum. E quanto tempo tu tá com o teu escritório? Então, que nem eu falei, quando eu me formei, eu trabalhei 2 anos numa construtora, aí eu retornei para Itá, eu acabei trabalhando meio ano com uma outra construtora da minha cidade, e aí depois eu abri o meu escritório. Então, 8 anos e meio, mais ou menos, que eu tô no meu próprio escritório. Uhum. Uau. E hoje, assim, o que é mais desafiador para você com o teu escritório, no mercado que a gente está, né, nessa jornada de construir essa carreira, né? Sim. Assim, eu vou te dizer que, como eu moro numa cidade pequena, a gente acaba conseguindo ter vários vínculos, até pessoais, com os próprios clientes, né? E acho que isso é muito bom também. E no decorrer dos anos, para mim, foi tudo acontecendo de uma forma muito natural. Eu fui conseguindo trabalho e conseguindo novos projetos com indicações, com as pessoas vendo o meu trabalho, porque como é uma cidade pequena, as pessoas vão, né? E aí, com o decorrer do tempo, claro, eu acho que o mais desafiador é a gente entrar nessa questão do marketing, essa questão do digital, né, que eu acho que é a gente ganhar clientes fora da nossa caixinha ali, né, eu fora, por exemplo, da minha cidade, que é uma coisa que a gente vem construindo ainda hoje, né, depois de todo esse tempo, e eu acho que é bem gostoso também, porque você vai conhecendo, é um método de trabalho, de projeto muito diferente
do que eu tô acostumada, né? Digamos assim, esses clientes que a gente pega de fora, hoje a gente fez projetos em Abelardo Luz, Ipira, Concórdia, Chapecó, então assim, sair da minha cidade com os meus clientes, são pessoas que assim, eu conheço a família, eu conheço O neto, eu o conheço, filho. eu conheço, assim, todo o contexto familiar, eu conheço, assim, né, então, assim, você sabe como do que a pessoa gosta, você sabe, e de repente você sair dessa caixinha, ter que conhecer mais o cliente, né, ter que buscar mais informações para construir realmente um projeto que agrade ele, então, acho que isso também foi um grande desafio, assim, né. Ai, que legal, que legal. Hoje, qual área que tu atua mais? Mais residencial, comercial é presente bastante, é interiores, é arquitetônico? Assim, eu vou te dizer que hoje, eu acho que dentro do nosso escritório, uns 60% é residencial, tá? E aí a gente vem aí com uns 30% mais ou menos de interiores e a gente faz também bastante comercial da parte de interiores, comercial interiores e também Itá é uma cidade turística, talvez a gente não conheça Sim, tanto, sim, conhece? já ouvi falar. Então hoje as pessoas, por ser uma cidade muito bonita, que tem um lago, então assim, grande parte dos nossos projetos tem visual para o lago, né, em decorrência dos terrenos que são bem localizados. Então, é isso, assim, eu acho que tem muita gente que investe lá, e isso é bom também, porque daí a gente consegue, acaba fazendo muito comercial no sentido do Airbnb, as pessoas compram terreno para construir lá para alocação. Então, hoje está uma tendência muito grande daquela questão das cabanas para locação, então está crescendo bastante esse mercado nos últimos anos. Nos últimos 2 anos começou a vir mais comercial Nesse sentido, que nessa é linha. né, uma estadia, né, Exato, é para mais hospedagem que a gente. hospedagem diária, no caso, né. Ai, que legal, que Aham. legal. E hoje o teu escritório é composto de quantas pessoas? Como é que é a dinâmica? Uhum. Me conta um pouquinho. Então, hoje nós trabalhamos eu, né, e o engenheiro civil, que é o Michel. Nós trabalhamos bem em conjunto, tá, porque a gente brinca lá no escritório que eu sou uma arquiteta meio engenheira, e ele é um engenheiro Meio bem arquiteto, bem arquiteto. arquiteto. Na verdade, ele ama arquitetura, assim, então, a gente mescla muito os trabalhos, sabe. Ele foca bastante, claro, na parte de engenharia, hidrossanitária, elétrica, estrutural, né. Eu faço muito a parte dos arquitetônicos, mas ele também tem sempre aquele olhar, né, que é um olhar dele, que é diferente, né. Eu sempre digo, né, cada profissional tem o seu olhar diferente, e por isso que a gente constrói tantas construções diferentes, né. E ele tem um olhar dele diferenciado, então, ele é um engenheiro que também tem pós-graduação em design de interiores. Que legal. Então, ele acaba me ajudando também muito nessa parte dos projetos E ele é teu interiores. sócio? Isso, ele é meu sócio. Ah, Aham, hoje legal. sim. Então, hoje, quando o cliente chega, tu consegue entregar todo o pacote, desde os complementares, arquitetônico. E tu Exatamente. vais até o interiores, assim? Vou, sim, sim. Tem, assim, vai do cliente, né? Às vezes a gente faz um orçamento que começa, como tu disse, lá no projeto arquitetônico e vai até o interiores, então a gente faz um pacote, né, de projetos. E daí tem também o cliente que chega e só quer o arquitetônico, não quer envolver os complementares. A gente deixa o cliente sempre muito à vontade. Mas o nosso escritório é completo, digamos assim, o cliente consegue sair do escritório com, né, Tudo com todo o pronto, com projeto, o tudo vasinho pronto, na a o prateleira. a né, o arquivinho ali para começar a obra lá e E essa parte de execução, de acompanhamento de obra, vocês fazem também? a gente faz também. Inclusive, por isso que eu comentei que a gente fala que eu sou uma arquiteta que é meio engenheira, assim, porque eu amo para obra. Obra é uma É um coisa lugar que assim, tu gosta. é um lugar que eu me sinto à vontade, eu gosto de me comunicar com as pessoas que trabalham na obra. Acho que eu tenho um pouco de jeito para isso também. A gente, né, sempre tem uma coisa que a gente gosta bastante e a gente faz com amor, né? Então, eu gosto muito de me comunicar com as pessoas da obra, acho que eu me comunico bem. E isso faz com que a gente sempre goste, a gente preconize, sim, acompanhamento de obra. A gente gosta muito. Obviamente, a gente cobra separadamente, né? Mas é acompanhamento ou gestão? Acompanhamento. Ah, tá. Isso. Aí, isso que é uma coisa que a gente sempre deixa até claro nos próprios
orçamentos, né? Porque existe a diferença muito grande, e a gente sempre tenta deixar bem claro isso para o cliente, que uma coisa é acompanhamento e uma coisa é administração de obra, né? Tipo, administrar a obra é todo aquele processo de orçamentação, de trazer orçamentos para o cliente, para ele aprovar, conferir materiais chegando em obra e tudo mais, né? Não, isso a gente não faz, até porque, Catri, não dá tempo de fazer. Não dá tempo. Não, realmente é muito complexo, É né? muita coisa. Então, assim, a gente tenta dar prioridade para fazer o acompanhamento de obra mesmo. Então, como eu sempre explico para os clientes, é tornar aquilo que a gente projetou real lá na obra, né? Dando essa assistência para o pedreiro, dando essa assistência né, para quem precisa na obra, eletricista, tudo mais, né? Pintor. Então, a gente auxilia em toda essa parte, deixa o cliente bem à vontade. Isso é uma coisa, assim, que a gente dá muita... A gente destaca muito no nosso escritório, assim. A gente gosta que o cliente não pense que a gente vai só entregar o projeto para ele e se vira a partir de agora. Tanto que, assim, por mais que o cliente não feche acompanhamento de obra com a gente sempre se coloca à disposição no WhatsApp para alguma eventual dúvida. Hoje a gente tem muita facilidade, o pedreiro está na obra, ele consegue fazer um vídeo facilmente e dizer, olha, aqui, o que vocês acham, né? Então, assim, para a gente não custa auxiliar, porque eu sempre falo, isso é muito importante porque vai tornar o projeto realidade, porque se a gente não tiver pelo menos um leve olhar para a obra, por mais que a gente não tenha fechado um acompanhamento, eu acho que faz falta, sabe? É um lá no filho, final. né? É um filho. A gente não consegue abandonar, né? Aí aquilo que a gente fala, a gente não cobra, mas a gente acompanha, porque a gente passa na frente pra ver como é que tá a obra. não tô fazendo acompanhamento, mas dá aquela espiadinha lá na rua, né? Não tem como. É verdade. E assim, nos projetos de interiores, Catri, eu não desvinculo projeto de acompanhamento, tá? Entendi. A minha premissa para fechar um projeto de interiores é que o cliente me pague acompanhamento de obra, senão eu não fecho. Que interessante. Não, porque assim, no projeto da construção, eu acho que é uma coisa assim que tu constrói mesmo, né? Tu tá lá, tu tem uma flexibilidade, o cliente às vezes vai querer abrir uma porta onde não tinha porta no projeto e para mim tá tudo bem, sabe? Eu acho que assim, o cliente na obra casa, obra construção, ele consegue dar mais opiniões e ter mais, né, o ponto de vista dele. No projeto de interiores, a gente sempre vai abraçar a opinião do cliente, sempre. Mas, na minha opinião, o detalhe no projeto de interiores, não que no arquitetônico não, né? Mas no interiores ele faz muita diferença. O acabamento é milimétrico. É milimétrico. Quando a gente está no arquitetônico, ele é centímetros. Isso. Então, 2 centímetros, às vezes, não vai mudar. Exatamente. Não vai impactar. Agora, no interiores, 2 centímetros é quase Exatamente. E aí, às vezes, tu colocou lá, né? É aquilo que a gente sempre brinca no escritório, a gente fica ali meia tarde escolhendo uma poltrona para colocar lá no projeto de interiores e, de repente, o cliente vai lá e coloca uma coisa assim, nada a ver com aquilo que tu projetou. E, assim, e talvez ele pagaria, né? Não queria gastar, mas ele pagaria numa poltrona que combinaria também com o projeto, mas que não seria a que foi colocada no projeto e que combinasse, entende? Mas então assim, precisa do acompanhamento. Eu não consigo desvincular o interiores com acompanhamento. A gente sempre, essa é a premissa. Quer fechar, sim, mas a gente tem que acompanhar. E aí a gente acompanha de verdade. Assim, acompanhamento do início ao fim, leva o pintor para fazer. Daí é um acompanhamento mais de perto, sabe? Eu levo o pintor lá para fazer o orçamento, levo outro pintor também, explico o que eu quero fazer, levo o eletricista, explico como que a gente vai fazer, imprime o projeto, deixa lá na parede tudo, né, para todo mundo sequenciar. Faz aquela... Não chega a ser uma gestão, né? É quase, daí mas no interiores, sabe? Mas é quase, né? Porque a gente só não faz a tabela de custos lá. Já cheguei aí até nas lojas comprar tinta e deixar lá na obra para o negócio funcionar, sabe? Não é o que a gente vende, mas... Então, assim, deixa eu ver se eu percebi certo. O teu coraçãozinho bate mais pelo interiores, ou não? Não, acho que não. Assim, eu vou te falar outra coisa que é bem, bem, bem engraçada, né? Eu me formei na Federal da Fronteira Sul, ali em Erechim. E os meus professores ali, eles eram de uma linha assim, que eles falavam assim, projeto de interiores não é... Não é arquitetura. Não é arquitetura.
E aí eu saí da faculdade com esse negócio, sabe? Projeto de interiores na arquitetura, e de repente eu entrei no mercado e me chamaram para fazer um projeto de interiores. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca tinha feito, na faculdade eles não ensinaram a fazer, porque eu sei que nas particulares aqui, eles pelo menos têm uma matéria toda. De interiores, De né? interiores. Eu Não. na minha faculdade não tenho, que é Exato. faz um pouco de tempo, mas não teve interiores. Na minha também não teve, mas não teve nada, assim, nem de pincelar, nem de desenhar um ambiente interno pra ver brincar ali, não, sabe? Nem de fazer de conta. Nem de fazer conta. E aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Nunca fiz esse negócio, mas tenho que fazer, né? E daí o que eu pensei? Eu fui construindo na minha cabeça que nada mais, o projeto de interiores nada mais é do que uma arquitetura voltada, né, pro interno. Então, assim, eu tenho que conceituar do mesmo jeito, eu tenho que pensar o ambiente, né, assim como eu vou pensar um conceito para casa, eu vou pensar o volume, eu vou pensar o fluxo, eu vou pensar a composição de cores. E aí eu comecei, eu acho que o negócio não é tão difícil assim. Aí eu fiz o primeiro, ai, nossa, eu me agradeço, assim, pensei, nossa, eu adorei esse negócio aí, tá comigo, assim. Eu vi também que a decoração, ela é grande parte do projeto de interiores é decoração também, então a importância da decoração, tanto que depois eu abri uma loja de decoração, mas isso é outro... Ah, é? Tu tens uma loja? Não, agora não tem mais. Não tem mais. Mas tinha até pouco tempo. E aí, assim, mas eu tomei gosto, só pra concluir, né, eu tomei gosto pelo projeto de interiores, sim, mas eu amo o arquitetônico também, então, assim, eu sou bem dividida, sabe? Mas eu, assim... Te falar, eu acho que o interiores, ele demanda mais tempo, então tu acaba criando ele com um filho mais próximo, né? Entendi. O arquitetônico, eu acho que talvez, por mais que a gente faça acompanhamento, tu acaba... E o tempo deixando também, ele... né? Isso. O tempo, né, de um cliente te contratar, você fazer o projeto e a casa está pronta, Exato. né? Média 1 ano e meio, 2 anos, Isso, né? exato. E o interiores não, ele é intenso, né? Ele é intenso, é 6 meses. E a transformação é muito rápida. Isso. Né? As coisas acontecem muito rápido, por mais que tenha toda a parte de planejamento. Mas ele é bem encantador, eu É. acho que é essa palavra. Eu acho que o resultado final também, ele é mais palpável, e as pessoas também, por exemplo, que nem eu te falei, eu moro numa cidade pequena, então as pessoas visualizam mais, e, né, assim, comentam mais sobre um projeto de interiores do que propriamente por uma casa, né? Então, eu acho que eu sou bem apaixonada pelos interiores também hoje. E olha que eu não aprendi nada disso na faculdade, né? Foi uma coisa assim que nem eu falei, eu acho que é esse instinto que a gente tem de buscar, né, conceito, composição, cores, né? Muito legal. E aí, vocês dois têm estagiário? A gente tem uma estagiária, que é uma prima minha, inclusive, aqui de Concórdia. Olha. Que ela é estudante ainda, mas aí ela trabalha mais à distância no momento, assim, aí a gente passa os projetos para ela faz detalhamento, a gente brinca que ela é marketing, porque ela trabalhava numa empresa de marketing aqui em Concórdia, e ela é o marketing da empresa, e também daí a gente fala que ela faz detalhamento por pressão, né, porque não tem, a gente acaba não tem demanda para todo, não tem demanda de marketing para tanto. Para tanto, né, então ela faz detalhamento, ela ajuda também às vezes numas volumetrias, nos lançamentos iniciais interiores, então assim a gente vai dando bastante liberdade para ela realmente ir construindo, se desenvolvendo. Legal. Somos em 13, então. Legal. A pergunta que eu tenho para te fazer agora é: como você vê, qual é a importância do fornecedor em todos os níveis, né? Desde o instalador lá, do eletricista, até o fornecedor de imobiliário, qual a importância dele nesse processo? Gigantesca, né? É enorme, eu acho que a obra é construída com todos, né? Então, assim, se o eletricista não estiver apoiando, não estiver fazendo o serviço correto, o pintor não vai concluir o serviço dele da maneira correta. Então, é aquilo que a gente fala, é uma corrente, né? Projeto é uma corrente, tanto numa obra, na questão interiores ou obra arquitetônico, vai funcionar da mesma forma, né? Todos têm que estar em sintonia, né? E desde o início lá, o pedreiro lá no início, ele tem que estar em sintonia com o projeto, ele tem que entender do projeto, o eletricista, o instalador, o pintor, o fornecedor de revestimentos, né, o instalador de revestimentos. Então, assim,
se não tiver todo mundo em sintonia, sempre dá um erro. E aí um joga pro outro e é aquela confusão de É uma obra. Então, rede, né? É uma rede é que uma rede. impacta o outro. Um impacta o E outro. qual a característica que tu acha que é mais importante, né, no fornecedor, na hora de você né, preferenciar trabalhar com uma loja ou com outra loja? Qual é a característica que mais você vê valor? Então, eu sou uma pessoa muito coração, né? Então, eu normalmente abraço, assim, alguns fornecedores que eu me identifico e eu tento ser parceira realmente, assim, sabe? Então, a pessoa fez um bom atendimento, nos atendeu bem. Esses dias eu até comentei com um eletricista, né? Ele tem uma loja lá em Itá, e eu falei assim: nossa, foi perfeito o trabalho dos meninos, né, que foram lá, que são os funcionários dele. Eu falei pra ele assim: olha, foi perfeito, eles foram atenciosos, eles instalaram tudo certinho, eles tinham dúvida, me mandavam um WhatsApp, sabe? Eu falei assim. Então, assim, eles deram atenção, eles foram carinhosos com o projeto, foram atenciosos. Não foi aquela coisa assim, cheguei, né, fiz e fui embora. Não, eles realmente se preocupavam, sabe? Eles, mas tu vai querer amarela ou tu vai querer branca? Tá, eles, eu vou levar as 2 lâmpadas para você ver lá na obra. E daí você pode ir lá e eu espero você lá e a gente testa as 2 e você vê qual que você gosta mais. Entende? É esse carinho, é esse acolher, é dar importância pro teu projeto. Porque assim, Catri, eu sempre falo, até pro Michel, todos os clientes para mim são muito importantes, todos, assim, eu nunca vou, se você fosse minha cliente, nunca você vai chegar lá no meu escritório e eu vou dizer assim, esse é da Catri, vamos fazer rapidinho, porque, não, jamais eu vou fazer isso, assim, você vai ser super importante, você vai projetar só um banheiro, mas é um banheiro muito importante, então a gente vai ir lá escolher o revestimento com você, a gente vai pensar na paleta de cores, a gente vai ir lá 1000 vezes na obra se for preciso, mas que aquilo aconteça da forma que você gostaria. Eu não gostei, Elis, alguma coisa. A gente vai fazer você gostar até o final, porque não Vai existe. ajustar para que Vai o cliente ajustar, goste. exato. Eu não sou uma pessoa que vai dizer assim, não, o meu gosto é esse e é assim que a gente vai fazer. Não, jamais. É você que vai usar aquele banheiro, é você que vai morar naquela casa. Eu sempre falo pro cliente. Então, tem que estar do jeito que você sempre sonhou e, enfim, a gente vai fazer o possível para que você se sinta bem e confortável até o Então, final. a gente poderia dizer que para ti o que tem valor é o teu fornecedor colocar o cliente também em primeiro lugar. Muito. E se preocupar através de você, né, de servir a você, de se conectar com você, de validar com você, para Muito. que esse cliente fique satisfeito. Exatamente. Eu acho que, assim, é aquela coisa, a gente chega na loja, ser bem atendido, ser bem acolhido, ter possibilidades. Não, eu só tenho isso daqui. Não, né? Eu tenho várias opções. Se não tem, a gente vai construir as opções, né? A gente vai ver o que... Vamos ver, vamos vamos pesquisar, vamos buscar no mercado. Então, assim, é aquilo que eu falo, é cuidar do meu projeto assim como eu cuido dele, né? Então, é assim, Adorei essa dar fala. a atenção que o cliente merece e que o projeto merece também, né? Sim, isso é muito importante realmente. E é o que vira o jogo. Por quê? Porque o fornecedor, ele é a nossa extensão, né? Sim. Um arquiteto sem fornecedor não consegue. Não Não consegue ser arquiteto. Não. Né? Por isso que eu te falava que não tem como o fornecedor não estar presente na nossa vida. É aquilo que eu falo, às vezes tu tá ali no meio de um projeto e chega alguém pra te visitar. Não vou dizer que não, às vezes incomoda, né? Porque tu tá ali, né, concentrado. Mas assim, mesmo assim, o fornecedor que ele marca um horário, que ele tá, né, que ele é bem estruturado, que ele vem com informação, tu vai receber e é muito importante. Porque é aquilo que tu falou, se eu não souber quais são as opções que estão no mercado agora, eu não vou em feira toda hora. Eles estão em feira toda hora, eles estão buscando, porque é o trabalho deles, é o dia a dia deles. Então, eu acho que, na minha visão, a função do fornecedor é trazer informação pra gente, porque se ele não trouxer essa informação, eu vou ficar desinformada em partes, né? Porque, claro, a gente também busca, mas não é da mesma forma, né? isso, entende? Tá, ok, eu descobri que existe uma peça exclusiva,
E onde compra, Isso. né? Quem que vai buscar para mim? Quem que vai trazer e entregar E como aqui? que eu vou ver ela pessoalmente? Exato. E será que ela tem textura ou será que ela não tem? Ou será que ela só é, né? Entendeu? Né? Ali na imagem a gente tá vendo 2D, Aí no né? celular tu vê meio amarelado, pessoalmente, sabe? Exato. Então, assim, a gente precisa do fornecedor, ele é indispensável no processo de construção de um projeto. Não tem, eu não me vejo fazendo nada sem ter essa assistência, sem ver pessoalmente. Eu sou toda criteriosa, eu gosto de ver, eu gosto de tocar, então acho que essa presença também é importante. Não é só via WhatsApp, eu acho que é presença mesmo, sabe? Acho que faz parte do... Bem interessante, bem interessante. E daí, nessa medida, né? Uma medida de entender a dinâmica e a rotina. Exato. Você comentou logo que você chegou que você tá com um filho pequeno, é isso? Conta como é ser arquiteta e ter filho e ter fornecedor mandando WhatsApp. Como é que é essa administração aí? É uma loucura, né? Então, meu filho, o nome dele é Henrique, tem 1 ano agora vai fazer 1 ano e 2 meses. Uau! O primeiro ano é bem desafiador, né, Catri? Meu Deus. A gente até fica assim, né? Eu quero ter outro filho, eu fico, meu Deus, quando vai ser isso? Porque realmente muda tudo. Tu sabe, né? A gente como arquiteto parece que a gente vive a arquitetura, né? A gente acorda e dorme pensando nos projetos e eu acho que o Henrique foi um divisor de águas na minha carreira, assim, porque realmente tu esquece do mundo quando tem eles, né? Então, chega um horário ali que você já não responde mais o WhatsApp. Então, assim, antes era aquela coisa, eu respondia os meus clientes o horário que fosse. Claro, sempre colocava um pouco de restrição, final de semana dava uma segurada, mas assim, eu tinha uma dinâmica diferente, né? E hoje, com ele, a atenção é toda dele. Ainda bem, graças a Deus, né? Eu dou muita... E não é porque, vou dar atenção pro meu filho. Não tem como não dar. Não tem como não dar. Ontem a gente tava... Porque daí o Michel até fez uma publicação ontem de manhã. Não, pensa, ontem de manhã ele fez uma publicação que a gente foi fazer uma medição. E aí hoje de manhã... não foi nem ontem. Hoje de manhã... Quando eu olhei o Instagram, meu Deus, Michel me marcou em alguma coisa. Era de ontem de manhã. Então, assim, simplesmente porque durante o dia foi insano no escritório, fazendo muita coisa. E chegou ali 5h30, 6 da tarde, eu vou buscar ele e a tua cabeça... Tem que desligar. Tem que desligar. É banho, é dar de comer, é fazer dormir, daí, sabe? Então, assim, e aí tu tem toda uma rotina de casa, porque a gente, além de mãe, a gente é esposa, a gente... né, é empresário, então assim, tu tem que tentar conciliar tudo e realmente, eu acho que é uma questão mais de que eu tive que realmente me desligar mais à noite, né, do trabalho em si. E assim, eu acho que as pessoas compreendem muito, eu acho que principalmente as mulheres, né, elas são assim, não, eles bem tranquilo, assim, né, às vezes isso demora para responder, ou enfim... É um ano diferente, né, Catri? Eu acho que daqui pra frente ele vai crescendo, também a gente vai mudando a rotina de novo. Mas foi um constante, ano... tá? Pro resto da vida. Desculpa. Não, a mudança é constante. Mas, não, é verdade. Mas a preocupação, só muda as preocupações. Sim, entendeu? e só muda o tipo da rotina também, porque eu acho que é insano todo de tempo, né? O tempo todo. Hoje daí agora depois vai ser brincar, depois agora é atenção, e é comidinha, e dar banho. É impressionante, porque... o meu filho chega 6 horas da escola e aí eu olho, ele tem uma energia, ele grita, ele joga futebol, ele corre, ele fala alto. Meu Deus do céu, da onde que vem tanta energia? Filho, fala mais baixo, filho. Né? Porque a gente, depois de um dia, e eu nem sou mais arquiteta, e pense bem. Sim. Mas tudo que demanda energia, a gente, né, cansa. Mas o que eu te falo, assim, depois, então, como é que eu esqueci? Do Henrique, eu ia falar certo. Depois do Henrique, a tua rotina mudou. E também esse olhar, né, pro que é trabalho, pro que é casa. Muito, muito. Assim, tu visualiza as coisas de uma maneira totalmente diferente, né? Realmente tu entende aquilo que é importante, né? Não,
você entende a importância de cada coisa, essa é a verdade, né? Porque tudo é importante, né? O meu trabalho é importante, o meu marido é importante, o meu filho é importante, mas cada um na sua importância e no seu tempo, né? Uhum. Então, E tu acha que isso refletiu como no teu trabalho, assim, positivamente? Tu acha que isso mudou um pouco o teu olhar em relação à tua entrega para os clientes, enfim? eu acho que talvez não tanto a entrega, eu acho que mais a minha calma com relação ao trabalho, sabe? Porque eu acho que antes eu achava que eu estava cansada, eu achava que eu tinha coisas para fazer e que a minha rotina era, né? E hoje eu vejo que não, que a minha rotina era uma rotina gostosa, sabe? E hoje ela é muito mais agitada. Então, assim, eu acho que eu coloquei mais as coisas no lugar, sabe? E consegui organizar melhor o meu tempo. E isso foi muito positivo, porque, obviamente, isso reflete nos projetos, né? Porque às vezes assim, a gente tá com tanta coisa, tem tantos projetos, não, mas vamos organizar o tempo, porque a gente tem daqui até aqui, Tem um tempo entendeu? limitado. A gente tem Aham. daqui até aqui. E aí também é isso, assim, antes eu pensava assim, meu Deus, aconteceu aquilo naquela obra, O mundo ia sabe? acabar. O mundo ia acabar. Eu nunca fui muito assim, mas assim, né, a gente Ficava ficava preocupado. nervosa. Aham. E aí hoje eu penso, a gente vai resolver, porque tudo tem solução, né? E então acho que essa forma também de tu pensar que sempre tem uma coisa mais importante às vezes, te esperando em casa e que tudo a gente resolve, sabe? É, o tamanho do mundo, né, é o tamanho do nosso mundo, da nossa perspectiva, Isso, o ele nosso muda. mundo vira outro mundo, né? Vira outro mundo, exatamente, porque entra mais pessoas nesse mundo, esse mundo tem que crescer, né, é bem Sim. interessante. E hoje, por exemplo, quando tu saiu lá da consultoria em Chapecó e Aham. disse: "Eu vou montar um escritório na minha cidade", uma cidade de quantos mil habitantes tem, assim? 7.000 habitantes. É, uma Pequeno, né? cidade pequena. Hã, tu ficou o que que tu pensou? Disse: "Não, é porque eu quero ficar aqui, tá tudo bem". Uhum, Hoje, como você vê o mercado uhum, ali da tua região? Eu entendo que você está crescendo uhum, né, o tamanho da tua atuação. Então, uhum. como tu vê o mercado em relação a isso, assim? Sim. Então, Katri, eu amo a minha cidade. Essa é uma premissa inicial, eu acho que pra eu ter voltado para Itá, assim, eu sou apaixonada por Itá, eu acho uma cidade bonita, eu acho uma cidade próspera, tem muito investimento sendo feito lá, muito investimento, e isso motiva a gente também a pensar no crescimento como escritório, né. Hã, a gente vê muitas, pessoas que já têm investimentos na cidade, hotéis e tudo mais, fazendo novos hotéis, inclusive a gente está participando do processo de um projeto de uma pousada que tem na cidade, e o investidor dessa pousada já está num outro projeto. Então, assim, são pessoas que têm, visionárias, né, e que pensam em estar como num futuro não muito distante. Então, assim, quem somos nós, quem sou eu perto deles para não pensar que realmente a cidade é próspera e Uhum. cada vez vai crescer mais. Mas é isso, assim, eu acho que Itá tem um potencial muito grande, muitas pessoas investem lá, muitas pessoas constroem lá porque é muito bonito. Então, por esse motivo também eu pensei em ficar lá. Eu também sou bem apegada à minha família, então, eu achei que seria maravilhoso poder morar lá e construir minha família em Itá, uma cidade menor. Eu acho que para o Henrique também vai ser bom, né, correr na rua, brincar, se deslocar para a escola sem perigo. Então, assim, eu acho que isso também era uma coisa que pesou, assim, sabe, para a decisão de ficar em Itá. E, que nem você disse, né, a nossa ideia é sempre crescer e tentar atender outras cidades, né. Hoje, não importa onde você tá, você consegue trabalhar Qualquer para lugar qualquer do lugar do mundo. mundo. Então eu acho que é só questão de a gente ajustar e sempre tentar crescer no digital também, né. Que mais que tu me perguntou? Não, exatamente isso, assim, que isso não é um problema e que realmente tu acha que tu estás no lugar certo. Sim. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica limitado a um pensamento de que
eu preciso estar nos centros, eu preciso, Sim. né, ser arquiteta lá em Balneário Camboriú, que tem apartamentos de 50 milhões de reais, e para Sim. eu ter resultado, para eu ser relevante. Sim. Então, eu queria reforçar esse olhar, Sim. né, dessa valorização da terra, da onde eu vim, desse âmbito familiar, Sim. que você pode ser essa arquiteta maravilhosa que tu já é, Uhum. aonde quer que seja, entende? Sim. E isso que eu queria trazer para a audiência, para que eles refletissem sobre isso. E inclusive, né, Catri, no início, óbvio que a gente sente insegurança, né? Não tem como não sentir, né? Tu saiu de um trabalho, tu tá com um salário mensal e de repente você vai abrir a tua própria empresa, mas eu sempre fui uma pessoa bem cautelosa, assim, com relação a isso. Quando eu me formei e fui trabalhar na construtora, eu trabalhava de dia e à noite eu fazia projetos para fora, assim, Assim. freelance, é. E aí foi aí que eu fui construindo alguns clientes, né, inclusive na minha cidade. Então, quando eu saí da construtora, eu já estava com vários projetos em andamento, tanto que eu não estava conseguindo dar conta de fazer as duas coisas. Então, assim, eu tentei construir essa base antes de sair para eu me sentir mais segura. E graças a Deus deu certo, assim, desde o primeiro ano sempre fluiu bem e os clientes só foram aumentando, então foi bem positivo. Vamos falar um pouquinho do teu processo criativo? A gente tem um tempinho. E eu queria entender quando um cliente chega, qual é o teu olhar, como são os processos dentro do teu escritório, como tu organiza as coisas. Eu já entendi que o teu olhar, ele é focado em entender o cliente e entregar o melhor para aquele cliente, que ele se sinta satisfeito. Mas eu queria entender um pouquinho mais como acontece isso. Perfeito. Então, assim, hoje, quando o cliente chega no escritório, a gente faz essa primeira conversa para entender qual que é a real necessidade dele, né? Qual é o sonho dele, o que ele planejou para casa dele. Ou vou dar um exemplo de casa que eu acho que de repente é né, uma coisa que a gente trabalha mais. E aí a gente tenta sempre identificar essa visão, o gosto do cliente, né? Que nem eu te falei, é realmente. Acho que essa parte é uma das partes, para mim, mais importantes, assim, é me aproximar do cliente, né? Entender, né? Quais são os gostos dele, né? Gosto, quais são as atividades que ele tem durante o dia, né? Qual que é o terreno que ele tem. Então, assim, entender todo o contexto, né? E aí a gente costuma sempre visitar o terreno com o cliente também. Junto com ele. Junto com ele. E aí também a gente faz a proposta e apresenta a proposta para o cliente também junto. Então a gente faz esse processo de visitar o cliente e essa reunião inicial sempre antes, depois a gente faz a proposta e deixa tudo bem explicado. Eu acho sempre muito importante, né? No decorrer desses 8 anos eu vi que tinham coisas que a gente errava, né? Assim, não incluía uma coisa, esquecia de colocar. Então, assim, a proposta, o contrato, ela é indispensável para deixar tudo às claras e não no sentido de enganar ou fazer algo errado. Não, é para assegurar o cliente e também fazer com que a gente se sinta mais seguro no processo. Porque o meu objetivo é que o meu cliente se sinta seguro, do início ao fim do processo, entende? Eu quero que ele se sinta seguro na hora que ele me contrata e eu quero que ele se sinta seguro que ele não vai estar sozinho na obra, sabe? Que eu acho que são dois pontos, assim, que o cliente mais fica angustiado, sabe? Ai, mas tu vai me ajudar? Tu vai estar aqui, sabe? Não, eu vou estar aqui, sabe? Então, acho que isso é essencial e é uma parte que a gente gosta muito. Eu, particularmente, adoro ficar tentando identificar, assim, o que o cliente gosta, o que ele faz. Aí, esses dias eu estava projetando para uma cliente e eu falei, assim, que o projeto dela tinha que ser mais clássico, porque ela passava essa impressão. E ela falou, é isso mesmo, eu adoro. Então, assim, sabe, às vezes a pessoa, ela, no modo de se vestir, né, no modo de falar, ela já mostra muito daquilo que ela quer e daquilo que ela gosta, né? Então, eu acho que isso é parte do processo criativo, na minha opinião, também, assim, sabe? Então, eu sempre fico tentando né, encontrar essas coisinhas, sabe? Ir ao detalhe milimétrico para realmente pegar toda a essência desse cliente. Tanto que, assim, é bem difícil a gente... não é modéstia à parte, mas, assim, é bem difícil a gente errar no primeiro lançamento do projeto. A gente normalmente costuma apresentar
já continuando agora, né? A gente costuma fazer, depois que o cliente fecha o projeto, a gente marca a primeira apresentação do projeto, a gente costuma apresentar sempre em planta e em vídeo 3D. Então, sempre, que nem eu falo para os clientes, na primeira apresentação, tu já vai ter a noção total do teu projeto, porque não tem como tu não entender com a planta e com o 3D, porque às vezes as pessoas não conseguem Visualizar na planta. Então, a gente sempre tenta fazer com que o cliente entenda o máximo possível. Então, a primeira apresentação a gente faz bem completa para o cliente entenda e, assim, dificilmente a gente erra de... assim, sempre vai ter ajustes, alterações, mas, assim, a gente errar de muito longe, a pessoa queria uma coisa, a gente foi lá pro outro lado, é difícil, sabe, assim. Tem que contar então, a gente vai numa linha, assim. Tem que contar o que aconteceu uma vez, estava falando e me veio esse fato. O cliente me contratou para um projeto de interiores e tinha 2 filhos, um pré-adolescente e uma adolescente. Apartamento novo, enfim, já era o segundo apartamento, então já tinha mais experiência, mais tranquilo, né? O cliente que ele, a primeira vez que ele vai fazer a casa dele, ele é um pouco mais ansioso. E aí, eu fiz toda essa anamnese, esse entendimento das necessidades com o cliente, com os clientes, a esposa e o marido, né? E o esposo. Só que eles que me passaram o que os filhos queriam. E aí ela explicou, e eu questionando, o quarto, né, dos filhos, enfim. E não conheci os filhos antes da primeira apresentação. A importância de conhecer, choque. né? Choque de realidade. Porque a mãe via a filha uma princesa. A gente fez um quarto rosa. Sim. Para uma adolescente, né? Não Sim, era pensando aquela em todas coisa mimadinha, mas ele era rosa, porque a mãe deu a entender, deu a leitura dela da filha. Por isso que é importante, né, a leitura. Sabe que cor que o quarto ficou? Preto. Preto, cinza. loucura. todo assim, bem masculino, mas não assim masculino, eu diria, mas assim, cores mais neutras. Mais adolescente mesmo, né? Que hoje elas não querem mais o rosa, né? Exato. Gente, quando a gente apresentou o projeto do quarto, a cara da menina, e na hora eu entendi que ali tivemos um conflito seríssimo. E aí, bora remanejar, enfim. Então, acontece isso às vezes também, né? Porque, principalmente quando a gente entra nessa seara de adolescentes, pré-adolescência, o menino a gente acertou. Mas a menina... Não, eu não digo que, né, também lá no escritório já aconteceu, assim, principalmente em interiores, assim, de tu... Realmente, e acontece bastante também de o marido querer uma coisa e a mulher querer outra. Então, assim, aí tu tem que também conseguir trabalhar nesse contexto de... Exato. Sabe? De achar o ponto de equilíbrio ou ver quem manda né? mais, sabe? Que daí é verdade. É verdade. Não, tô brincando, mas assim, tem que tentar... Quem define. Né? Quem define. Porque dentro da relação, quem define, né? Teoricamente, porque quem se manda. Os dois têm umas visões muito diferentes e gostos muito diferentes, tu vai ter que ver quem vai... ser definidor, entendeu? Definidor, não adianta, porque senão tu vai ficar ali se batendo. Não tem como agradar, né? Gregos e troianos. Não tem. Tu tem que achar... Ainda mais se é tipo... exatamente, quando são extremos, né? Quando o que a gente faz o possível para compatibilizar aquelas existências ali. E aí entra num universo que... o arquiteto tem uma influência muito grande e que a gente não fala, né? Sim. Que é a relação interpessoal dos nossos clientes. Sim. A gente entra na vida dos nossos clientes. Sim. Numa escala que nenhum outro prestador de serviço faz. É verdade. Porque o eletricista vai lá e instala a elétrica. O fornecedor lá, o lojista entrega o produto. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso como os clientes confiam na gente, assim, sabe? Aí tu fala assim, não, principalmente assim, revestimento, por exemplo. Tu fala assim, não, mas coloca esse aqui, vai ficar melhor. Eles podem querer esse, mas eles podem até dar aquela, sabe? Mas eles vão muito na linha do que a gente fala, porque é uma coisa assim que tu não consegue mudar depois. Então, tu tem que acertar. E eu acho que assim, se tu tem que fazer bem feito, tu tem que confiar, né? Então, a pessoa tá ali pra isso, você contratou pra isso, então... É uma relação diferente, né? É muito Por quê? diferente. Porque ele vai te contratar
para realizar o sonho dele, que Isso. envolve dinheiro, que envolve expectativa, que envolve os relacionamentos, que envolve como ele vive. Eu sempre falava para os meus fornecedores, eu sei onde é que ele guarda a cueca e a esposa guarda a calcinha. Uhum. Então não queira saber mais do que eu. Isso aí. Né? Porque a gente vai nesse nível. Sim. E quando tu me fala do teu processo criativo, que tu fica ali lendo, tentando entender, se aprofundando, o que aquela pessoa precisa, o que ela vai gostar. Porque tem muitas vezes que a gente tem que entregar coisas que eles nem sabem que eles precisavam. Exato. Né? Sim. Então, tem um trabalho de uma subjetividade, de um relacionamento que é diferente, né? Eu já peguei clientes, assim, que eles demonstravam gostar de uma coisa, assim, e eu pensava, meu Deus, mas a cara... Não, mas me parece que eles são mais aqui, sabe? E aí eu ficava com aquilo na cabeça, de repente eu mostrava... Não, mas eu acho que... Sabe? Daí eu pensava, meu Deus, olha só. E a pessoa, assim... Às vezes não tem onde procurar, ou não sabe como te mostrar o que gosta, ou realmente não sabe o que quer, o que gosta, e tu tem que apresentar pra pessoa realmente se identificar, né? Exato. Mas e aí que eu tava te falando do processo, mais ou menos isso, Catri. Daí a gente apresenta a planta em 3D, faz a apresentação e deixa o cliente bem livre para fazer alterações, tá? Então, é aquilo que eu falo. Se vocês querem construir, fazer uma coisa bem feita, tenham tempo para essa fase, para essa etapa, que é a fase de construção do projeto de vocês. Então, aí vocês podem ir e voltar quantas vezes forem necessários, né? Assim, vamos alterar isso, não gostamos, volta, vamos alterar de novo, vamos mexer, vamos, sabe? E aí eu sempre falo, aí vocês que definem, agora tá perfeito, tá do jeito que eu quero, vamos sequenciar. A partir daí, a gente já daí vai para os detalhamentos, vai para os projetos complementares e depois para a obra, se Deus quiser, se tiver Amém. acompanhamento. mas então essa etapa de definição, tu deixa eles bem confortáveis. Eu deixo. Eu sempre, até na própria proposta que a gente faz de projeto, eu sempre coloco, não tem número limite de alterações. Vocês podem alterar quantas vezes. Obviamente, eu sempre deixo claro, né, Catri? Não é assim, lá naquela conversa inicial, você me falou que queria uma casa com telhado aparente, com características mais de casa de campo. De repente, aqui você já quer uma casa minimalista com nada. E também não, né? Não, Então, assim, existe uma... Tem que ter uma linha de coerência. Um raciocínio, uma coerência, É uma né? alteração de ajustes, de buscar a sensação de... é isso, né? Eu quero o quarto bem maior. Não, a cozinha você fez pequena, eu quero grande. Né? Assim, às vezes, se você não leu alguma necessidade importante, fazer, né, esse tipo de ajuste. Mas aí eu sempre falo, tanto que até na nossa proposta tá assim, a gente deixa o cliente alterar quantas vezes forem necessárias nesse período, e a partir do momento que ele fala assim, não, agora concluímos, a partir daí a gente cobra a alteração, tá? A gente tem esse método lá no escritório. Isso fica bem claro. Isso fica claro porque o cliente tem que entender que tudo também é um processo, né? Digamos assim, a partir do momento que ele me disser, ok, eu vou pro detalhamento. E daí eu vou pro detalhamento, eu vou pro hidráulico, eu vou pro elétrico, eu vou pro estrutural, né? E aí, se ele me pedir, eu tô fazendo estrutural e ele me pedir uma alteração, é uma cadeia de projetos que eu vou ter que alterar, entende? Um retrabalho enorme. Então, a gente sempre deixa bem claro que daí, a partir daquela etapa ali, tendo sido aprovado, a gente cobra a alteração daí. Que legal. Tô bem feliz com a nossa conversa. É muito interessante porque você não tinha aquela, meu sonho é ser arquiteta, mas eu consigo ver na tua fala, no teu jeito de agir, né? No jeito que tu conta, que tu conduz o teu cliente. Eu vejo paixão, eu vejo critério. Eu acho que ela estava escondida só, graças a Deus que tu passou nessa faculdade, hein? Que bom. Porque realmente você é uma arquiteta que entrega muito valor, entrega um trabalho diferenciado. Estou muito feliz de tu ter destinado esse tempo aqui pra gente, vim de outra cidade para contar um pouco da tua história, da tua experiência, para que outras pessoas se inspirem. Eu fico muito grata por isso, que é um trabalho também que eu faço com muito amor, né? E eu te agradeço a tua presença, agradeço a Casa do Piso de estar proporcionando esse momento para a gente. Agradeço a audiência que está aqui ouvindo a gente conversar, ou querendo saber da história da Elis, e principalmente, olhem os detalhes, modelem ela, porque tem muita arquitetura de valor aí dentro. Obrigada, Elis. Obrigada, Catri. Eu também quero agradecer muito, né, pela oportunidade, por
por ter me convidado. Eu fiquei, assim, lisonjeada. Achei um momento importante. Eu acho que a gente sair da nossa zona de conforto, lá do escritório, vir falar um pouco sobre o que a gente já viveu. Até eu falei, eu não sei se eu tenho muito o que falar, mas, assim, a gente sempre tem algo para falar daquilo que a gente faz, é aquilo que tu disse. Eu não sonhava em ser arquiteta, mas hoje eu amo o que eu faço. E acho que isso é o mais importante, né, para quem está começando também. Acho que é se identificar, é amar e é encontrar uma linha de raciocínio daquilo que você gosta, né, com aquilo que você se identifica e seguir, né. Eu realmente acho que vai muito além. Eu sempre falo que parece que, assim, é só uma coisa para ganhar dinheiro, mas não, eu realmente acho que a gente mexe com os sonhos das pessoas, né, com o dinheiro que normalmente as pessoas guardam a vida inteira para construir um sonho. Então não tem como simplesmente a gente ver como só mais um projeto, né, Catri? A gente tem que ver cada projeto de uma maneira muito especial, com um olhar muito criterioso, com muita atenção e deixar realmente a pessoa segura, porque ela vai estar gastando muito dinheiro, vai estar fazendo um grande investimento e a gente precisa fazer com que ela pense assim, não, realmente eu estou fazendo esse investimento, mas da melhor forma possível. Então, acho que esse é um dos grandes objetivos também do nosso escritório, é fazer com que o nosso cliente fique feliz, saia feliz, termine a obra feliz, né? Então, acho que isso é um grande objetivo. E eu queria te agradecer a tua equipe, que é muito querida, muito atenciosa também, a Casa do Piso também, né? Que é um grande parceiro de longa data e que com certeza vai continuar sendo, né? Muito obrigada, é maravilhoso.